Cara, primeira coisa, eu não sei quem é Vinícius Minhotti. Se você, Vinícius, por algum motivo é um dos 10 que vão estar assistindo esse vídeo, mano, o robô acha que você vai fazer gol. E se você fizer gol, É do Bahia! Vinícius. sejam bem-vindos, caras do maluquinho, os novos inscritos que acabaram de chegar. Já aproveita, se inscreve, comenta, compartilha, faz o negócio tudo. Eu sou o Patinhas e vamos falar sobre a 13ª rodada do Cartola FC. Uma rodada que todos nós colocaremos a estrela solitária no peito para aqueles que até então tava. Eu acho estranho, o Botafogo tá onde tá. E agora a gente já tá assim, é campeão, não tem jeito. E vai pegar o Vasco que, né, F no chat aí pro Vascão, não é desse ano. Projeto 2042 vai dar certo. Então, aqui na tela já está no nosso portal cartológico. Convido mais uma vez, já tivemos mais de 200 acessos no portal cartológico. Seja você o 201, é só entrar lá, cartologia.streamlit.app. Está na descrição do vídeo aqui. Só clicar, 100% grátis, com análises feitas pessoalmente por mim, utilizando o Python. Então, de um cartoleiro para o outro, espero que vocês gostem. Qualquer crítica que tiver, xingamento, ofensa, pode mandar aqui, pode mandar no Instagram, pode mandar no Twitter. Sou extremamente receptivo a construir essa comunidade de análise de futebol com você. Então, primeiro ponto aqui, eu fiz um raio-x do Botafogo, falando um pouco da distribuição de posições. Chama muita atenção o Tiquinho Soares, apesar de ser o artilheiro do campeonato, ele é um dos atacantes um pouco mais recuados na posição média dos jogos. E chama atenção o Eduardo, um meio um pouco mais ofensivo do Botafogo, que é uma das peças que eu vou estar destacando. Eduardo tem 4,5 de média, com desvio padrão de 3,4, significando que ele consegue acessar em até 70% das vezes cerca de 8 pontos, mas também faz o seu um pontinho aqui. Quem gostaria de chamar muita atenção é o glorioso Hugo. Eu sei. Ah, ele vende muito SG, você tá tendo uma visão excomungada dele. Mas, cara, todos os jogos em que ele fez o SG, ele ainda assim tá batendo uma média de 8, que significa que ele tá conseguindo manter uma média de 3 básica. Muito foda, com um desvio padrão baixíssimo de 1.1. Hugo, uma das big bets cartológicas que a gente vai estar mantendo e que a gente conseguiu pegar umas 2 rodadas para trás aí. Falando sobre o retrospecto do Vascão, não necessariamente é o paraíso de atacantes, tá? Antes que você esteja colocando a braçadeira de capitão, falando, Tiquinho, consolide-se. Na verdade, o Vasco tem feito bons jogos, é engraçado pelo meme e tudo, mas tem colocado pontuações bem rasas contra os adversários. Os últimos 2 jogos foi Cuiabá e Goiás, mas ainda assim foram placares bem pequenos. Se você voltar 3 rodadas para trás, aí sim, de fato, você já tem o Pedro, o Thiago Galhardo, o Caleri conseguindo passar dos 9 pontos. E aí o Luiz Adriano aqui com assistência, não com gol, também passando dos 9 pontos. Num retrospecto talvez não excelente, mas o que é excelente é o que tem feito o Tiquinho Soares. Quando a gente olha aqui na distribuição dos radares para atacantes, ficou verde, desarmes e gols, sugerindo, cara, que você tem que colocar o artilheiro do time do Botafogo contra o Vasco. Laterais despontou desarmes, o Vasco sai de cerca de 12% mais desarmes do que a média do campeonato. E com relação a meio campo, destacou assistência, dizendo que você tem que buscar um meio campo um pouco mais garçom do que artilheiro quando vai estar jogando contra o Vasco. Ponto de vista de zagueiro aqui, pintou tanto gol quanto assistências. Talvez aqui um reflexo da fragilidade da bola aérea do Vasco, que acaba refletindo naquela bola resvalada que dá assistência para o zagueiro ou que consegue fornecer gols. Pode ver que finalizações também acima da média é que o Vasco cede. Então, o primeiro jogador sugerido já aqui pelo portal é o Tiquinho. Cara, Tiquinho vem dos últimos 3 jogos com 3 gols, retrospecto muito forte. Se você olhar a distribuição de pontuação dele, em 81% das vezes ele passou de 5 pontos. Muito seguro, muito regular. Ah, ele é muito dependente do pênalti. Ah, sem o gol ele não é um Arthur, ele não é um Dudu. E você está completamente correto nisso. Contudo, você tem um líder do campeonato jogando contra alguém na zona do rebaixamento, contra um time que cede mais gols do que a média do campeonato para a posição de atacante, contra o cara que está fazendo 4 gols nos últimos 3 jogos. É muito difícil advogar contra isso, ter uma tendência muito forte. O segundo ponto aqui é o Hugo. Hugo é percentil 94, só lembrando que é percentil, né? Significa que se a gente pegar 100% dos laterais do campeonato, o Hugo é melhor que 94% deles, né? Ele está entre os top 6%. O Hugo sempre ficou entre 5 e 10 e nos últimos 4 jogos ele não fez menos de 6 pontos, mesmo ficando um jogo sem SG. E aí é o que eu estava falando, mesmo nos jogos em que ele teve a disponibilidade do SG,
3 pontinhos, 4,5 pontinhos, 3,5 pontinhos. Então, assim, muito seguro, eu acho que é um dos tesouros aí do Botafogo nessa temporada. Depois a gente vai estar trazendo o Eduardo, e aqui dá para ver um pouco do porquê que o Robô acabou destacando ele, é pelo percentil de assistências, então ele é um jogador que tem conseguido distribuir um pouco mais a bola, porém, isso só aconteceu a última vez na rodada 8. Assistência costuma ser bem raro, é o mesmo nível de raridade quase de gol, porque acompanha o gol, basicamente, e é um jogador que não jogou nos jogos 9 e 11. Então, quando ele jogou, tá aqui numa trend de baixa, mas jogando dentro de casa, que é o caso do Botafogo, ele conseguiu passar já dos 5 pontos em 40% das ocasiões. Acho um bom nome, um nome um pouquinho mais diferente do que as pessoas buscariam entre os batidões, tipo o Veiga. E aí o Júnior Santos já partindo para uma outra opção do ataque, um pouco ofuscado, e aqui talvez seja um problema do Cartola de não conseguir trazer, quantificar bem o que ele faz, mas já é difícil. E aí o Tietê seria o reserva dele, aí ele já é percentil 76 em assistências, não faz assistências desde a rodada 6. Cara, falando em métricas um pouquinho mais avançadas de expected goals, é muito absurdo o quanto concentra o Tiquinho, sou capitalista, monopolista, 7.7 em expected goals, mas é bem justo às vezes corrigir um pouco o indicador do Tiquinho para non-penalty expected goals, porque ele é o cobrador oficial, ainda assim 3.8 é avassalador. Só lembrando que em accumulated expected assists, né, a quantidade de passes para finalizações esperadas de gols do Eduardo está em 1.8. É o líder do time, mas se você quiser colocar em perspectiva, o Vitor Bueno, que é um dos líderes do campeonato nesse quesito, tá com 3. Ou o Lucas Lima tá com 2.9. Então, tipo, eles são bons, mas estão tipo na mediana do que você espera do supra-sumo dessa posição. Falando do mapa do confronto, atacantes a serem destacados aqui, a gente tem também o Galo que vai estar enfrentando o América Mineiro dentro de casa. Tem o Grêmio, que tem um confronto um pouquinho mais difícil, já jogando fora, e boatos que o Soares já tirou o meião do vestiário, então não vai estar jogando. Difícil esperar o que vai ser o Grêmio sem o Soares, se ele vai ter alguma peça para colocar ali, ou se vai ser um time que vai jogar completamente descentralizado. A ver cenas dos próximos episódios. E aí, com certeza, a gente tem o nosso glorioso Botafogo aqui na zona verde de ataque. Para meio campo, destaque do Bahia, que vai estar jogando contra o dito Grêmio. E aí eu acho que o Tassiano tem que ser uma peça que está sendo refletida. O Fluminense, que a gente falou que tinha um meio campo forte, fez um puta pontuação com o meio campo, mas o time reserva, então foi muito difícil acertar isso na rodada passada. Quem eu quero destacar aqui é o Goiás. Goiás que vai estar enfrentando o já falecido Curitiba. E eu acho que tem oportunidades. Tem um nome muito legal que o Robô destacou aqui do Goiás. Hashtag suspense para gerar engajamento. Mas vou trazer daqui a pouquinho. Laterais, o do Botafogo não tem como discutir. Ai, tem SG. Vale muito a pena. E aí o segundo nome que ficaria aqui, o Marlon, pela robustez, pela solidez que ele está trazendo. Só que eu destacaria também alguns nomes do Goiás para essa posição. Caso não, o São Paulo aparece como a segunda melhor posição, se você desconsiderasse talvez o Fortaleza aqui. Para zagueiros, Santos e Botafogo, com uma exceção curiosa do Red Bull Bragantino. Cara, aqui no nosso portal cartológico, a gente traz o ranking, ou seja, das últimas 12 rodadas, quem acumulou mais em um determinado indicador por posição e qual que é a média deles. Então é legal, pelo menos para você ter noção dos top 3 por posições, em quantidade de desarmes, o Kahneman é o líder do campeonato, tanto em absoluto quanto em média, na média quase 3 desarmes por jogo. Novamente, acho difícil você fugir dele nessa rodada, porque ou você tem que escalar para o SG, que é um evento muito raro e tem que ter um modelo bem preditivo para você conseguir fazer isso, ou você vai escalar o cara que tem maior acesso à pontuação básica, e eu acho que desarme para zagueiro é o que tem para hoje, enquanto não tiver outras pontuações. Com relação a meias, eu acho que o destaque é que eu falei do quantidade de expectativa, desculpa, 2.5 do Vitor Bueno, enquanto o Eduardo tá aqui no 1.8. Eu só falando que assim, quando você pensa nos fodões do campeonato, ele não tá exatamente no pelotão de elite. Falando de desarmadores do meio campo, em questão de finalizações, não é muito de se surpreender, a média maior é do Rafael Veiga, que também é o líder em expected goals. Não, ele ficou um pouquinho atrás do Cristaldo. Nem em quantidade de desarmes a gente tem o glorioso Matheus Fernandes. Falando aqui da posição de... copiou. Ah, não, aqui é com relação à média. É que aí a média fica enviesada por jogadores que jogaram poucas vezes. Falando de laterais, o Marlon, ele é o destaque em expected assists, é o destaque em
em desarmes, mas em questão de finalizações, quem chama atenção é o nosso menino Caio Paulista, já dito muitas vezes, joga como ponta, tá mal classificado aqui. Em relação a expected goals, o Ayrton Lucas é o que tem feito um dos melhores campeonatos aí. O Maguinho carrega uma herança aí, acho que se a gente fosse pegar por média esse gráfico, ele ficaria um pouquinho mais envezado pro Caio Paulista do que pro Maguinho. E aí, falando dos atacantes, acho que o gráfico que vale mais a pena a gente gastar tempo comentando é a escalão de expected goals. Eu sei que aqui tem pênaltis, mas isso prediz muito e por isso que eu gostaria de destacar o nosso menino Paulinho. Sei que o Hulk aqui, igual destacou o mapa ali, o Atlético é um bom nome e o Hulk fica mais na cabeça pelas médias básicas dele, mas se você está em um orçamento budget, como diria os ingleses, eu acho que o Paulinho ele é um pouquinho mais barato, com uma oportunidade maior de gols, estatisticamente falando, do que o Hulk. Vamos agora ver quem o Robô trouxe para nossa rodada. Lembrando que o Robô aprontou na última rodada, trazendo o glorioso Vinícius Mingotti, que fez o gol, mesmo tendo negativado todas as rodadas até agora. Falando da nossa escalação cartológica com o nosso robozinho, aqui a gente vai estar trazendo num fator de risco de 0,74, ou seja, a gente está priorizando um pouco mais as oportunidades do que propriamente o retrospecto. E aqui o robô aprontou novamente. Eu não sei, e eu já olhei as tabelas mais uma vez, por que bendito Matheus Jussa está sendo sugerido na escalação segura. Quase que top 1 aqui das escalações. Ah, é bug, você é um mau programador. Isso é bem provável, muito provável. Fato é que eu ainda não achei o erro e Matheus Justo se encontra aqui. Vamos fazer um deep dive nesse meio campo aqui das escalações seguras, que eu acho que tem uns nomes bem legais. Novamente, Matheus Justo é o Vinícius Mingotti dessa rodada. Então, o cara que melhor coisinha dele é o quartil de finalização defendida, que é 60, que é ok quando se considera. Nunca passou de 2 pontos, e tá jogando contra um time que cede mais do que 50% de gols para meio campos. Então acho que é isso que o robô tá se escorando. Quando ele joga, ele consegue chutar no gol e a gente vai estar jogando contra um time que toma muito gol de meio campo. É o jogo de Matheus Jussa. Se isso acontecer, Matheus Jussa, eu acho nada mais justo do que um patrocínio por cartologia. E aí o outro nome que eu queria chamar a atenção, e aqui fez muito sentido, não estava no meu radar, gostaria de saber se estava no seu, é Zé Ricardo, um destaque tanto em finalizações, quanto faltas sofridas, quanto desarme. O pilar da pontuação básica. É um cara que, tudo bem, tem ficado muito ancorado aqui entre o 2 e 5, mas nos últimos jogos conseguiu ultrapassar a barreira dos 8 pontos 2 vezes, com um volume de desarmes absurdos. O cara tá conseguindo meter, na média, mais de 6 desarmes por jogo e vai estar encarando um time que não cede mais desarmes do que a média do campeonato. Porém, eu acho que é um nome um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo. Vai estar jogando dentro de casa contra um coxa fragilizado. É o nome da nossa aposta, Zé Ricardo. Quem sabe ele consegue passar dos 10 pontinhos aí, ao contrário dos outros. Falando então aqui dos outros nomes, a gente já tinha falado do Hulk, Tiquinho Soares, todo mundo sabe. Acho que o Luiz Soares, depois que o Luiz Soares fez os últimos 2 jogos, é bizarro não sugerir ele. E o Bitelo pelo mesmo ponto. Acho que o Grêmio vem de 2 jogos que enviesam bastante. Aí a gente tem Marcelo e Hugo, que a gente já conversou. Alisson e Brits puxando muito o lado da assistência à finalização. Eu acho que a gente precisa calibrar um pouco mais para o robô ser mais visando desarmes, assim, porque escalar a cara pensando em assistência para zagueiro é um pouco difícil. Lucas Perry é um nome do gol. Cara, o Vasco é um dos times com a pior conversão de gols para expected goals. Você tem que ter o goleiro que vai estar jogando contra. E aí, falando da escalação moderada, eu gostaria de destacar os atacantes aqui, principalmente o Little Soteldo. Soteldo, que é o clássico garçom que não faz gol. Vai estar jogando contra um time que cede assistências acima da média, 48% acima da média e executa acima da média para essa posição. Soteldo que deu assistência no último jogo e mesmo fora da assistência tem conseguido bater a média de seus 8 pontos só com finalizações, faltas sofridas e consequentemente desarmes. Bom nome, budget, para você poder escalar os caras um pouquinho mais caros. E aí um outro lateral que chamou bastante atenção aqui é o Sander. Sander que tem uma média também ancorada em 2 a 5, ele é do Goiás, não tem como muito fugir disso, porém nas rodadas 10 e 11 conseguiu passar dos 10 pontos com gols e com um saldo de gols. Então acho que é um bom nome, até quando ele não consegue nenhum dos dois, está conseguindo meter os seus 4 pontinhos aqui, que não é nada ruim para um atacante, para um lateral sem pontuação decisiva. E aqui, quando a gente já está falando mais da ousadia e alegria, claramente exemplificado pela sugestão de Guilherme Biro, aí a gente já tem Paulinho e Pavão, acho que já está tentando acessar assim, cara, eu acho que é o Atlético Mineiro, mas não acho que vai ser o Hulk, ele é o mais seguro, se você estiver indo na maior ousadia e alegria. Aqui é Paulinho, finalizador, não faz nada fora da finalização. Aqui é Pavão, maluco que distribui muito jogo, dá muita assistência.
E aí o terceiro nome é o Aleph Manga, monstro, né? Quando joga faz gol. E aí no último jogo ele conseguiu fazer seus 9.9. Uma média básica bem consistente aí. Vai estar jogando contra o time que toma mais gols do que a média do campeonato, que está na zona de rebaixamento, é um pouco esperado isso aí. Mas com muita oportunidade para desarme e assistência, que é algo que ele tem acessado curiosamente, né? Esse volume de desarmes aqui para o glorioso Aleph Manga. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se você falar, putz, Patinhas, eu não concordo com essa utilização do fator de segurança de 0.74. Para mim, oportunidade de jogador que manda bem. Cara, a gente pode vir aqui, ó, meter logo um 0.16 e aí a gente vai pegar só os jogadores. Basicamente vai virar um ranqueamento muito orientado à média, né? Vamos ver aqui quem seria a sugestão. Seria Arthur Tiquinho Soares, Hulk, Bitelo. Eu não entendo Matheus Jussa. Se ele fizer gol, aí eu desligo o computador porque ficou consciente mesmo. Lucas Evangelista com bons retrospectos, Marlon e Hugo pelas médias recentes. E aí, de novo, aqui ele tá buscando uma oportunidade de assistências e finalizações. Então, cara, o portal é extremamente livre e aberto. É só você entrar. Aqui já tem todos os links para você poder também acessar os nossos outros centros de discussão, que é no Telegram, que é no Insta. Falta colocar no Twitter, é só procurar Cartologia lá. Então é isso, pessoal. Como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!